Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 25 de janeiro, quinta-feira. Eu, pastor Fábio Martins, estou aqui para poder trazer um devocional especial com o tema Maná do Céu. Você já ouviu falar sobre o maná do céu? Talvez você já tenha ouvido falar, não, mas não foi aquele pão que os israelitas comiam lá no deserto? Eu vou falar para você, sim, era. Mas qual é o significado do maná? Será que era somente a sobrevivência no deserto? Você vai reparar que o maná do céu, queridos, que é esse tema que nós vamos meditar hoje, ele é muito mais profundo do que nós podemos pensar. E eu quero poder trazer essa meditação para você. Mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever no canal. E você que já é inscrito no canal, que você possa curtir, comentar e compartilhar. É gratuito, não paga nada para fazer isso e você ajuda muito o nosso canal. Bom, não custa nada, queridos. 10 segundinhos, você clica lá no joinha, você comenta rapidinho ali, coloca um paz do Senhor, coloca lá um oi, coloca lá o seu pedido de oração, compartilha lá com alguém lá do seu WhatsApp, pronto, resolvido, você já ajudou aqui o pastor, tá bom? Então vamos lá. Maná do céu. Para isso nós vamos ter que ler um texto, queridos. Lá no livro de Êxodo, capítulo 16, verso do 1 ao 15, são versos curtos, tá? Que vai nos ajudar a trazer um entendimento sobre o maná do céu. Então acompanhem comigo aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem as minhas instruções ou não. No sexto dia, trarão para preparar o dobro do que recolherem dos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês se queixem a nós? Moisés disse ainda: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas murmurações contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão se queixando de nós, mas do Senhor. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as murmurações deles. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas. Responda-lhes que, ao pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes, que cobriram o lugar onde estavam acampados.
Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: "Que é isso?" Uma vez que não sabiam do que se tratava, Moisés lhes disse: "Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer." Ou seja, era o maná, que a gente fala, o maná que caía do céu como orvalho para alimentar ali os israelitas. Mas, claro que a princípio, eles não entenderam, queridos, né? Os israelitas eram murmuradores, críticos, pessoas de difícil lida. Então eles não entendiam as ações de Deus, mesmo que Deus mostrasse todo o seu poder para eles, eles dificilmente entendiam os propósitos de Deus para eles. Então, quando eles murmuraram, Deus começou a ceder para eles alimentos no deserto. E desses alimentos é o maná, que eles se alimentaram no deserto durante 40 anos. O maná, eles podiam fazer o pão, o bolo, e eles podiam se alimentar à vontade. Nada se perdia. Mas o maná, queridos, ele vai muito além de um sustento que Deus dava para eles se manterem vivos no deserto. O maná, ele tinha uma representação muito maior. E eu vou mostrar isso para vocês aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Olha só. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com o maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, queridos, o maná também era uma representação do sustento espiritual que Deus dava àquele povo. Mas eles só conseguiam enxergar o sustento físico. Por isso eles murmuravam, por isso eles não agradeciam, mas eles criticavam e murmuravam, porque não entendiam que aquele pão que Deus dava não era somente uma representação de sustento físico, mas de sustento espiritual. No entanto, que nós vemos ali no verso 3, no finalzinho, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O maná, ele também representava a palavra de Deus para aquele povo. A palavra que os sustentava, a palavra de Deus que os mantinha vivo espiritualmente. E o próprio Jesus, quando veio à Terra, usou desse texto para vencer o diabo. Olha só, lá no deserto, em Mateus 4,4, Jesus ele reforça essa condição. Olha só. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando que Jesus disse isso? Quando Satanás chegou para Jesus lá no deserto e disse: peça para que essas pedras se transformem em pão. E Jesus responde o diabo, vencendo ele na palavra, dizendo claramente: nem só de pão viverá o homem. Não é só do pão que descia do céu, não era só daquele pão que sustentava fisicamente, mas da palavra de Deus que sustenta, que mantinha vivo. Era isso que os israelitas não entendiam, e era exatamente isso que Jesus aplicou ali. Ele deixou claro que a palavra de Deus é o que trazia sustento, é o que manteve ele vivo durante 40 dias no deserto.
a palavra de Deus, ele sustenta e te mantém vivo espiritualmente. Mas o maná não só significa isso. Vai muito mais além ainda de ser a representação da palavra de Deus, o sustento espiritual do ser humano, o sustento físico dos israelitas, mas ele também vai para uma outra representatividade, quando o próprio Jesus, queridos, ele se declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que os israelitas comeram, eles comeram, mas morreram. Mas o próprio Jesus, ele diz, ele se garante: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão não morrerá. Olha só o que diz João 6,51. João 6,51. Quando ele fala do maná do céu, o pão do céu, olha só que o próprio Jesus, ele declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Você viu só, queridos? As coisas que aconteceram no que a gente chama de Antigo Testamento era reflexo daquilo que iria acontecer no futuro. O pão, o maná do céu que os israelitas comiam, era a representatividade não só do sustento físico, do sustento espiritual, mas também profeticamente da forma que Jesus viria à terra. Ele viria do céu, seria gerado por uma mulher, cresceria, se entregaria como pão vivo dos céus e se daria por mim e por você numa cruz. E é por isso que hoje nós celebramos a Santa Ceia, utilizando o pão representando o corpo e o vinho representando o sangue de Cristo. O pão representa o corpo, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Que quando nós colocamos na boca, nós moemos ele. Não é assim? A gente moe, a gente mastiga, a gente tritura. Porque foi assim que ficou a carne de Jesus, quando ele apanhou, quando ele foi surrado. E era isso que os israelitas faziam todos os dias. Ele pegava aquele pão, o maná do céu, fazia o seu pão, comia, mastigava, triturava e murmurava. Eles simplesmente não valorizavam o pão, o maná que Deus dava para eles do céu, que trazia reflexos do que aconteceria no futuro, porque eles mastigavam, olha assim, esse pão vai sustentar vocês aqui no deserto. Mas lá na frente vai descer um pão vivo do céu, aonde eles vão comer da carne, vão triturar, porque assim também vai ser Jesus lá na cruz. O Antigo Testamento, ele traz o reflexo do que aconteceria no Novo Testamento. O maná era uma representatividade que eles não valorizavam. Não valorizaram o pão, o maná do céu que sustentava eles no deserto. Não valorizaram Jesus Cristo, o pão descido dos céus, por nós. Foi morto pelos próprios sacerdotes que o condenaram, pelos próprios especialistas da lei, que conheciam tudo da Torá, que conheciam tudo sobre a lei de Moisés, mas que quando sabiam que o Messias viria, viram o Messias, viram a grandiosidade do Messias, sabia que ele era o pão vivo descido dos céus, não valorizaram também. Porque murmuravam, criticavam, apontavam. As coisas do Antigo Testamento apontam para o Novo. Assim como não valorizaram o pão
o maná descido do céu lá no deserto, não valorizaram também Jesus Cristo descido dos céus, o pão vivo descido dos céus, para ser entregue por nós, para dar vida. Que nós possamos olhar para a Santa Ceia com novos olhos. Que nós possamos ver Jesus Cristo como pão vivo que desceu dos céus e que nós possamos valorizar esse pão vivo descido dos céus, esse maná dos céus que morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Os israelitas comeram maná do céu e morreram. Mas aquele que participa da ceia do Senhor, aquele que crê, que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, come, se alimenta do pão vivo descido dos céus para ter vida eterna. Amém? Que você possa ter aprendido um pouquinho mais sobre o significado do maná, tão poderoso, que muitas vezes você nunca tinha parado para pensar até hoje, e que hoje você aprendeu. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais um dia 25 de janeiro, quinta-feira, que o Senhor concedeu a nós. Nós louvamos e adoramos o Teu santo nome por isso, pela misericórdia renovada sobre esse dia, pelo benefício de vivermos, pelo benefício de acordarmos, pelo benefício de poder adorar e exaltar o Teu santo nome, de aprender uma palavra tão poderosa que nos ensina a valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado, Pai, por nos ensinar sobre o maná do céu, sobre o pão vivo do céu, sobre o pão vivo que desceu dos céus para dar a vida por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Glorificado seja o Senhor, meu Deus e Pai. Abençoa-nos e guarda-nos nesse dia. E tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.